Bom sábado, queridos irmãos e irmãs. Bom sábado, pastor Eduardo Rueda. Esta igreja ama o Senhor como um homem de Deus e é uma alegria tê-lo conosco, especialmente ouvi-lo explanando a palavra de Deus daqui a pouco. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Quero antecipar a vocês que o próximo trimestre, o tema é um tema de muita importância, porque vai se tratar da educação e redenção, irmãos. No próximo trimestre, nós vamos se aprofundar num princípio muito importante da reforma, que a reforma cristã trouxe, porque quando Martinho Lutero, ele foi um instrumento escolhido por Deus para implantar a reforma e começar a devolver para o mundo as verdades bíblicas. Ele tinha um companheiro que foi um homem extraordinário, pouco falado, chamado Melanchthon. Melanchthon era o cérebro de Lutero. A teologia e a coragem estavam com Lutero, mas Melanchthon era aquele companheiro de Lutero que enxergava o rumo da reforma, e foi ele que insistiu que houvesse uma reforma na educação, uma reforma na maneira de ensinar as nossas crianças. E a senhora White diz que nós, como adventistas do sétimo dia, somos continuadores dessa reforma e deveríamos insistir para que esses princípios da educação que leva à redenção não perdessem os seus efeitos, porque os governos têm trabalhado, colocado os seus princípios, e isso tem atrapalhado. Portanto, o próximo trimestre é um tema muito importante para pais, educadores, líderes, professores, professoras, no sentido de que nós possamos trabalhar melhor as novas gerações que estão vindo por aí. Vamos convidar o grande professor, que é o Espírito Santo, para nós arrematarmos a lição desse trimestre. Feche seus olhos. Querido Pai, nós te somos gratos, porque nesse trimestre, o pastor Mark Feeling e a comissão da Associação Geral da Escola Sabatina nos trouxeram esse tema desafiador, desmistificando muitas coisas que não são verdades e acentuando a grande verdade da alegria de testemunhar de Cristo como nosso Salvador. Aprendemos, recordamos, e isso fez uma diferença na nossa maneira de entender e praticar o testemunho cristão. Agora que vamos concluir a lição desse trimestre, que o teu Espírito, que tem estado conosco durante esses vários sábados, mais uma vez, nos ajude, nos capacite a tirarmos lições desse último assunto da semana, desse trimestre. Essas bênçãos, Senhor, nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Mara, precisamos incentivar os nossos irmãos e irmãs, os nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando também pela internet, para que adquiram as suas lições. Até 13 de outubro, não se esqueçam, essa próxima lição do trimestre é algo importante para nós vermos os efeitos agora e sobre a nova geração que aí está vindo, que está sendo produzida. A lição final, o pastor Mark Feeling nos chama a um desafio. A Mara já fez a colocação aqui da passagem de Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 7,
quando ele desafia a nós termos o mesmo sentimento, como diz algumas versões, e aqui na Nova Almeida atualizada, a mesmo modo de pensar de Cristo, que sendo Deus, que ele teria todo o direito de continuar como um ser divino adorado, deixou essa situação, esvaziou-se dessa condição. Claro que ele nunca deixou de ser Deus. Imagina uma bexiga cheia. Um dia Jesus esvaziou-se e assumiu a humanidade. Ele não deixou de ser Deus, mas colocou de lado a sua divindade para viver aqui entre nós como um ser humano. Eu digo para vocês que algumas pessoas às vezes gostam de ouvir a minha experiência de conversão. Eu não gosto muito de contar a minha experiência de conversão, porque, como descreve o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 2, eu me aprofundei no pecado. O apóstolo Paulo, quando desenvolve essa questão de que o pecado faz para a gente, ali em Romanos 2, ele diz que pecado gera pecado, gente. Quando você começa a se afastar de Deus e seguir o curso desse mundo, você vai fazendo coisas que a gente, num primeiro momento, não acha ser capaz de fazer. Mas, de repente, a gente vai se aprofundando no pecado, de uma tal maneira, quando você vê, você está lá, num pântano, numa areia movediça. Qual foi a minha situação? Eu me encontrava numa areia movediça. Quanto mais eu tentava sair dessa areia movediça, mais eu afundava. Até que veio Jesus, estendeu a sua mão e me tirou de lá. Então a minha conversão, gente, é uma conversão assim, onde eu estava numa pior e passei a viver algo melhor. Agora paremos para pensar um pouco em Jesus. Jesus foi completamente o inverso. Se você pegar ali no livro de Isaías, onde o profeta descreve a visão do trono de Deus, como Jesus é adorado ali no capítulo 6 de Isaías, ou no livro do profeta Ezequiel, onde ele descreve como ele viu o trono de Deus e a atuação dos serafins, querubins, anjos. Mesmo no Apocalipse capítulo 4 e 5, que descreve o trono de Deus e a adoração ali estabelecida, você vê que o ambiente que Jesus vivia era um ambiente extraordinário, indescritível, que o apóstolo Paulo diz: olha, eu estive lá e não dá para descrever o que eu vi. É algo impressionante. Então eu quero que você imagine Jesus com toda a sua glória, sentado no trono do universo, sendo ali adorado pelos serafins, pelos querubins, pelos demais anjos, pelos demais seres criados do universo, vivendo num ambiente perfeito, deixar tudo isso para vir conviver aqui conosco, Gilson. Como que eu poderia tentar descrever a atitude de Jesus? Imagine você vivendo num ambiente limpíssimo, tudo purificado, Gilmar, com uma roupa branca limpíssima, e tivesse que viver 33 anos numa oficina mecânica, tudo sujo de graxa e de coisa. Você conseguiria ficar limpo 33 anos? Foi isso que Jesus fez. Ele deixou um ambiente perfeito,
perfeito, puro, santo, incontaminado, para vir até aqui essa terra, assumir a nossa natureza afetada pelo pecado e conviver com pecadores e com os efeitos do pecado neste mundo. Não foi fácil a vinda de Jesus aqui. Nós não entendemos muito bem esse tremendo sacrifício que Cristo fez em nosso favor. Quando nós entendemos isso, quando nós compreendemos esse ato de Jesus, naturalmente o Espírito Santo cria em mim e cria em você um desejo de ter uma atitude parecida com Jesus. Vamos se aprofundar um pouquinho mais a esse respeito. Eu gosto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na minha opinião, é o maior escritor de teologia que já existiu até hoje. Romanos é uma epístola fantástica. Eu amo essa epístola. E todas as demais epístolas que ele escreveu. Mas ao escrever a sua segunda carta aos Coríntios, que provavelmente pode ter sido a quarta, porque duas se perderam, no capítulo 2, ele começa a descrever o que levava a igreja da sua época, os cristãos, ele próprio, seus companheiros, os líderes da época, a testemunhar, apesar das dificuldades tremendas. E aí ele começa a destacar ali no capítulo 4, ele diz que não era fácil testemunhar naquele tempo. Ele diz que de todos os lados, os cristãos eram pressionados, mas não desanimavam. Às vezes ficavam perplexos, espantados, mas não se desesperavam. Perseguidos, uma perseguição interna, uma perseguição externa, mas não abandonados. Abatidos, havia ocasiões em que o próprio Paulo, seus companheiros missionários, líderes da igreja, ficavam abatidos, mas não destruídos. Passava, levantava e continuava. Eram chamados de loucos, né? Mas continuavam a testemunhar. Por quê? Porque que esse pessoal, naquela época, vivendo todo esse tipo de opressão, continuavam a testemunhar. Aí ele conclui no capítulo 2, no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, dizendo: porque o amor de Cristo nos constrange. Nós temos uma ideia de constrangimento, uma ideia moderna da palavra, mas constranger tem pelo menos 3 significados importantes na língua portuguesa. Quando Paulo escreveu e foi traduzido, essa palavra constranger, hoje melhor seria traduzida por impulsionar a fazer. Então o que Paulo estava dizendo? É o amor de Cristo que nos impulsiona a testemunhar dele, apesar de ser pressionado, ficar perplexo, perseguido, abatido, chamado de louco. A gente continua, por causa do amor de Cristo. E eu queria contar para vocês uma história verídica, que ajuda a entender o que Paulo queria dizer, quando ele falou que é o amor de Cristo que nos constrange. Quando uma pessoa percebe, entende um pouco do amor de Cristo, brota dentro dela, o desejo de testemunhar. E o pastor Bulhão conta uma história verídica. Se vocês quiserem maiores detalhes, essa história está naquele livrinho que ele escreveu, muito apropriado, chama-se Conhecer Jesus é Tudo. Alguém de vocês já leram esse livro, né? Acho que a maioria aqui já leu. Ali ele conta uma história que ilustra isso.
ele estava no seminário, e chegou no seminário, Mara, uma jovem muito linda, mas aquela jovem de chamar a atenção, bonita mesmo, Érica. E o que aconteceu? Os garanhões do colégio, né? O pessoal é acostumado a chavecar, né? Você estudou em colégio, você sabe. Foram em cima da moça linda, mas ela não quis nada com ninguém. Um dos amigos do pastor Bulhão chegou para ele e disse: estou apaixonado. Bulhão, que bom, você vai estar fazendo teologia, você vai ter que arrumar uma esposa para você. Mas estou apaixonado por ela. O pastor Bulhão falou: olha, esqueça, você é muito feio, cara. Você é um dos caras mais feios aqui do colégio. Todo mundo zomba você, tira sarro de você porque você é feio. Seus caras aí que são os bonitinhos do colégio não conseguiram nada com a jovem. Você acha que você vai ter algum sucesso? Esqueça, parte para outra. Ah, mas eu não consigo. Não paro de pensar nela. E daí, Juliana, quanto mais o tempo passava, mais apaixonado ele ficava. O feio, né? Podia dizer a bela e o feio, né? Bom, você sabe que boatos sempre existiram e existem. Correu a notícia, Mara, de que a jovem teria que sair do colégio, porque não estava conseguindo pagar as mensalidades. Esse amigo do pastor Bulhão, Gilson, tinha feito a comportagem, então ele tinha conseguido o estipêndio para o ano todo e mais um pouco, para o próximo ano dele. Sabe o que ele fez? Procurou a direção do colégio, falou: eu quero pagar toda a mensalidade dessa jovem que está atrasada, e quero pagar todas até o fim do ano, mas você não pode contar para ninguém, ela não pode saber, eu não quero que ela saiba. O diretor chegou, conversou e disse: olha, mas por que você vai fazer isso? Vai prejudicar, você vai ficar um ano sem estudar, rapaz. Não, eu quero, está no meu coração, eu quero fazer isso. Foi, pagou toda a mensalidade atrasada, Heber, e pagou todos os meses até o fim do ano, e ele ficou um ano sem estudar. Passado esse ano, ele retornou para o colégio, mais apaixonado ainda. E daí, Mara, você sabe que quando a paixão toma conta do coração, ele resolveu se abrir com a moça. Procurou a moça, se abriu com a moça, dizia que gostava dela, que era apaixonado por ela e queria namorá-la. A moça o maltratou, o magoou, Roberta, fez desdém dele. Quem? Eu namorar você? Você está maluco? O cara ficou arrasado. Alguém viu a cena. Pastor Bulhão não foi ele que contou, mas alguém viu a cena, se incomodou da maneira como a jovem tratou aquele rapaz, procurou a moça e falou: olha, você tem todo o direito de recusar namorar ele, mas não de fazer o que você fez, magoar ele dessa maneira, desprezar ele dessa forma. Você sabe o que ele fez por você? Não. E contou a história. A jovem ficou espantada, sentiu-se humilhada, chorou, não queria acreditar. Imagine que ele fez isso. Foi procurar a direção. A direção confirmou: ele fez isso. Passou algum tempo, pastor Eduardo, a jovem resolveu namorar o rapaz. Qual foi o comentário do pessoal do colégio? Está namorando por dó. Está com pena do rapaz, com dó do rapaz. Aí foram conversar com ela e ela disse o seguinte: você está namorando dele por causa que você está com pena dele? Depois você vai abandoná-la, ele vai sofrer mais ainda. Ela disse o seguinte: onde
onde neste mundo vou achar quem me ame tanto a ponto de se sacrificar por mim? Ficar 1 ano sem estudar, sem que eu soubesse, só para beneficiar? Onde que eu vou arrumar uma pessoa assim? Eu vou casar com esse cara. E realmente casou, e o feio acabou tendo uma esposa linda. O que aconteceu com a moça? O que mudou a atitude da moça? O amor do feio constrangeu essa jovem. Quando nós descobrimos o amor de Deus por nós em Cristo Jesus, isso nos constrange a testemunhar, nos impulsiona, nos estimula, né? E passa a ser uma coisa muito natural. Pastor Mark Filling, ele cita alguns personagens bíblicos que testemunharam do amor de Jesus, apesar de algumas situações difíceis. Ele fala de Pedro, de João, que deixaram tudo para seguir a Jesus. Fala de Mateus, que tinha uma profissão altamente rendosa, era publicano. E fala de Paulo, que vivia na Suprema Corte ali do judaísmo da época. Vamos pensar um pouco nesses personagens. Pedro deixou a sua empresa de pesca, saiu da zona de conforto. Ele não poderia ter ficado lá com a sua empresa de pesca, tocando a vida na sua casa lá em Cafarnaum e não se envolver com esse negócio de evangelismo? O que ele ganhou, gente? Foi perseguido, incompreendido, e acabou morto, crucificado de cabeça para baixo. Qual o resultado da atitude dele? Até hoje, as suas palavras permanecem para nós. Quando você lê o Evangelho de Marcos, leia Evangelho escrito por Marcos, contado por Pedro. Nós temos as 2 epístolas escritas por Pedro. São orientações, esclarecimentos que têm abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. Custou para Pedro. Ele assumiu um compromisso sério. Não foi fácil, mas o resultado veio. Agora imagine na glória, quando Jesus voltar. Pensemos um pouco em João, também filho de Zebedeu. Quando um escritor cita o nome do pai, é porque o cara era reconhecido. Porque quando o personagem, o pai, não é destacado, o escritor normalmente não destaca. Tiago e João, filhos de Zebedeu, e cita o nome da mãe, Salomé. O que isso significa? Que era uma família de destaque na época. Então, João deixou a zona de conforto de uma família próspera, da indústria da pesca e outras coisas mais, para acompanhar Jesus. Perdeu sua posição de destaque, né? E o que mais? Acabou se tornando o apóstolo solitário, Frank. Todos morreram, só ele ficou com o encargo de fazer a transição de uma geração para outra, cuidando provavelmente da sua tia Maria, cuidando das igrejas ali da Ásia, enfrentando as novas ideias do gnosticismo que entrava na igreja, aprisionado na ilha de Patmos. Mas quando você fala em amor, imediatamente você associa amor com as epístolas de João. Em
Imagine, irmãos e irmãs, a nossa Bíblia sem a epístola, sem o Evangelho de João. Quanta coisa a respeito de Jesus, dos ensinos de Jesus, dos atos de Jesus ficariam perdidos se João não tivesse saído da zona de conforto, fosse constrangido pelo amor de Cristo e se transformasse de filho do trovão para o apóstolo do amor. Vamos para Mateus. Quem não gostaria de passar num concurso e ser um fiscal de rendas hoje no Brasil? O fiscal de renda hoje ganha quanto quer, gente. Salário normal e mais algum por fora. Eu não estou falando aqui que eles são corruptos, porque eles podem dar orientação para advogado, outras coisas, e ganhar o seu honestamente por fora também. Uma boa renda. Mateus era alguém assim. Sabe o que ele fez? Barros. Largou tudo isso para acompanhar um cara que veio da Galileia, e os galileus eram desprezados, até no seu jeito de falar, e que veio de Nazaré, que era um dos piores lugares que alguém podia imaginar que viesse o Messias. Agora, imaginem o que Mateus perdeu, e o que ele fez ao escrever o seu evangelho, e quanto que o seu evangelho é importante para a história do cristianismo. Se tem uma pessoa que eu gostaria de conhecer pela graça de Deus no novo céu, na nova terra, é Mateus. Eu acho ele um homem incrível. Mas Paulo, sem sombra nenhuma, é o que mais me impressiona. Ele fazia parte da Suprema Corte da época judaica. Era um líder religioso e político. Tinha um status elevado. Ao aceitar Cristo, ele perdeu tudo. Perdeu família, perdeu status, passou a ser perseguido pelos de dentro, pelos de fora. Morreu incompreendido pela igreja de Jerusalém, decapitado. Mas imagine a nossa Bíblia sem as epístolas de Paulo. O que sobra? O que levou Tiago White a fabricar escovas, a ir lá carpir um terreno de feno para conseguir dinheiro para ajudar a igreja? Você não foi ser constrangido pelo amor de Cristo? O que fez David Livingstone largar a sua zona de conforto, a sua posição na Inglaterra, para ir até a África, explorar aquele continente e evangelizar os africanos e morrer por causa da sua missão? Tão querido, tão amado, que os africanos falaram: olha, o corpo dele vai para Londres, mas o coração nós vamos enterrar aqui na África. O que falar do vô Oscar Correia? Alguns de vocês conheceram o que esse homem dedicou-se para a igreja. Ele foi o primeiro adventista nascido e batizado aqui em Tatuí, e ele e a família deles eram o núcleo, a única coisa que existia de adventismo aqui em Tatuí e região. O que falar de João Leria, que dedicou a vida toda no trabalho missionário? O que esses homens, o que falar da irmã Cedúlia, que era uma mulher que tinha uma posição em Tatuí, líder da igreja presbiteriana, uma das mais tradicionais aqui em Tatuí região, deixou a posição na igreja presbiteriana para vir se unir com um grupinho esquisito, estranho, de sabatista, que acreditava numa mulher profeta? O que fez essas pessoas fazerem isso? O amor de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. Eu quero aqui concluir o seguinte na parte de quarta-feira. Abra a sua lição na parte de quarta-feira.
As exigências do amor. O segundo parágrafo, o autor diz o seguinte: a essência do cristianismo não é abandonar coisas ruins para ser salvos. Jesus não abandonou coisas ruins no céu para ser salvos. Ele abandonou coisas boas para que outras fossem salvos. Hoje, a Igreja Adventista no Brasil, em Tatuí, é composto de gente privilegiada. Antes da editora vir aqui para Tatuí, nós éramos um grupinho. A Mara não fazia parte da igreja, mas ela morava em frente. Nós éramos um grupinho insignificante, mas a gente fazia coisa aqui com nada. A gente não tinha nada, mas a gente fazia coisa aqui impressionante. Aquele pequeno grupinho de gente simples, limitada, caipiras do interior, não tendo representatividade na cidade, era super conhecido, os sabatistas. A igreja do irmão Oscar, a igreja do René Neix, éramos respeitados, porque era um grupinho que testemunhava, constrangido pelo amor de Cristo. E hoje, gente, hoje nós temos uma editora do nosso lado, muito recurso humano, pregadores extraordinários, pregadores excelentes. Louvor, então, na área da música, Tatuí não deve para ninguém, nem Novo Tempo, nem nada é superior aos cantores e pregadores que nós temos aqui em Tatuí. E hoje, como tem sido a nossa vida de testemunhar? Temos falado de Cristo como nosso Salvador? Ou muitas vezes temos reclamado da nossa igreja, ou da escola, ou da casa publicadora? Ou dos pastores, ou dos anciãos da igreja? Como é que nós temos testemunhado? Falamos mais de Cristo, ou falamos mais das nossas falhas, dos nossos erros? Eu quero concluir dizendo o seguinte: a igreja somos nós. Quando você e eu criticamos a igreja, apenas por criticar, caluniamos pessoas da igreja, apenas por caluniar, levantamos situações da igreja, dos membros da igreja, da situação da igreja, porque nós não somos perfeitos, nós estamos falando de nós mesmos. Nós não somos perfeitos. O nosso pastor é um homem que nem você, os nossos redatores são homens como nós. Todo o pessoal que está envolvido na nossa comunidade é gente como a gente. Uns estão começando, outros estão mais avançados, mas nós somos irmãos em Cristo. E isso deve ser visto pela comunidade de Tatuí e da região. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender que eu e você temos que testemunhar de Cristo. Primeiro cristão, depois adventista do sétimo dia. Vamos falar mais do nosso Salvador, vamos fixar mais os nossos pensamentos, os nossos olhos no Senhor da nossa vida, que é Jesus. Quanto mais nós conhecermos a Jesus, nós vamos ser mais tolerantes uns com os outros,
e testemunhar como Deus quer. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite, que esta igreja, que a comunidade aqui de Tatuí, após estudar essa lição, possamos fazer um testemunho que venha sacudir Tatuí e região. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém.